Bom, gente, boa tarde. É uma alegria estar aqui. Imagina que sempre é um contraste que faz muito bem. Ontem, essa hora, eu estava lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com péssimas companhias, aquelas que o Lula agora gosta de abraçar, agora não, faz tempo, né? E aqui não, aqui a gente está entre aqueles que podem significar esperança e coragem para mudar esse mundo. Vai começar agora o tempo da política. No senso comum aí do povão é isso. Os alquimistas estão chegando. Sexta-feira que vem começa, né? E boa parte das pessoas vai falar: ai, que saco, começou tudo de novo. Por quê? A política é a politicagem e não tem nenhum elemento emancipatório e estimulante para as pessoas. Ora, para quem surgiu o QuerSol? Para que resiste o PCB? Para que há movimentos de sindicatos combativos, associações de bombeiros, policiais, movimento das mulheres, dos setores discriminados? Para quê? Para mudar radicalmente a face da sociedade. E nós entramos nessa eleição dificílima, com as regras que o adversário impõe, sem tempo de televisão, sem grana, para fazer diferente. A gente vai fazer desse tempo da política tempo de politizar, senão não tem sentido. São mais letrinhas na sopa geral de letrinhas que já está aí. A gente está nessa campanha para fazer diferente, para ter sim eixos concretos, fazer mediação com a realidade de Niterói. Por que precisa ter vereadora combativo lá? É fundamental para a Câmara não ser uma sucursal da especulação imobiliária e de outros interesses econômicos, para combater o patrimonialismo, a corrupção, tudo isso que Paulo e Renatinho já estiveram por lá. Renatinho continua, Paulo tem que voltar, junto com mais gente, porque só 1, 2 é uma pedreira, é difícil, mas é para mostrar que a forma dominante de fazer política é estruturalmente corrompida. É assim há décadas, é assim há séculos. Nós somos socialismo e liberdade para aqui e agora, antes que o socialismo precisa ser repensado e a liberdade plena chegue, mostrar que há fragmentos desse futuro na nossa prática cotidiana, ali na Câmara, junto com as lutas sociais do povo trabalhador e nos governos radicalmente democráticos, transparentes, participativos. Escrito: estou na rua por ideal, não recebo R$1. Isso faz a diferença. Isso mostra para a população, com parcelas crescentes, que há um partido que é socialismo e liberdade na prática, não só no nome. Porque o que tem de partido com socialismo no nome, até comunismo no nome, que vira defensor do agronegócio, coisa e tal, é uma grandeza, vocês sabem disso. Então a gente tem que ter essa capacidade da autenticidade, que é absolutamente fundamental. O fenômeno político do Rio influencia em Niterói e vice-versa. O reinado do Dorminhoco aí tem a ver com o brisolismo de antigamente, por mais que ele esteja anos-luz de distância disso. Então, nós estamos criando uma cultura política nova. A candidatura do Marcelo, lá no Rio, a candidatura do Flávio aqui em Niterói, são candidaturas de renovação, mantendo os não velhos, mas os ideais tradicionais da esquerda, sempre renováveis para ser de esquerda. Aqui em Niterói, a defesa dos pescadores artesanais, da Associação de Homens e Mulheres Pescadores da Baía de Guanabara, contra esse tipo de barbárie em pleno século XXI. Pior, a mídia grande, que falou do Rio o tempo todo, fez cadernos especiais, foi incapaz de dar um destaque maior a essa atrocidade que aconteceu no dia que acabou a Rio Mais Livres. Eles não estão dando bola, uma notinha, e a gente tem que reverter isso. E eu acho que a campanha se faz assim também, assumindo lutas concretas e imediatas, como a da apuração da máfia que está matando os nossos pescadores, como das outras que matam as nossas cidades. Encerro, claro, contando uma história engraçada. Eu cheguei de fome, fui comer aqui no PF. Quanto foi,
real. 12 real. Comidinha aqui, saiu rapidinho. Então, olha, eu falei, não tinha certeza. E aí, no final, o dono do boteco aqui me reconheceu e falou: vem cá, quem vai ser o candidato de vocês a prefeito? E eu falei: Flávio Serafim. Ele falou assim: ah, Serafim, tá aí. Pô, gente, tal. E não sabia bem quem era. Aí o outro estava do lado, né? Tomando aquela biritinha das vezes, falou assim: mas ó, vocês são do pessoal, né? Então tem que será o início, não será o fim, porque tem que mudar tudo aqui. Tá dado o recado.